Vamos girar o assunto aqui, é hora da gente fazer um meia-culpa no Morning Show. Jamais no nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, a gente fez um alerta aí aos promoters, né? Para que eles evitassem chamar para o mesmo convescote o juiz Sérgio Moro e o presidente Michel Temer. Olha aí, deu no que deu. Então, Carol, antes de você explicar essa história aí, segue aqui o nosso pedido de desculpas pro pessoal, né? Que promovem as festas, pro pessoal da revista Isto É, que fez esse prêmio aí. E conta pra gente o que aconteceu exatamente ontem à noite. Foram vários momentos de tensão no ar, né? Vários momentos. É aquele climão, né? Aquele climão. É isso, climão. Basicamente, quando acontece aqueles quebra-pau, assim, em festa de família, e no dia seguinte tem um casamento que todo mundo tem que estar ali junto, fino, ali, tem lado que a estar lado. todo mundo junto, lado a lado pra aparecer na foto. É mais ou menos isso que aconteceu ontem. Então, nesse mesmo evento, e aí não só no mesmo evento, mas no mesmo palco. Então, todo mundo tinha que estar fino também, de olho para as câmeras, para serem fotografados e filmados. Então, estavam lá. Juiz evento Sérgio aqui em Moro. São Paulo, né, evento Carol? Aqui em São Paulo, revista Isto É. Da revista Isso É. Então, estavam aqui do lado a lado. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, né, em primeira instância. O ministro Moreira Franco, presidente Michel Temer, ambos denunciados por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República. Prefeito de Salvador, ACM Neto, e Paulo Scaff, do PMDB, citados na delação da Odebrecht. Presidente do Senado, Eunício Oliveira, alvo de inquérito no STF. Todos eles perfilados, portanto. O evento em questão era o Brasileiros do Ano, aqui em São Paulo, uma promoção da revista Isto É. E esse evento na noite foi justamente uma homenagem ao Brasileiro do Ano, juiz Sérgio Moro. E aí, quase todo mundo aplaudiu de pé quando foi anunciado o nome, né, do juiz federal. Eu disse quase todo mundo, porque algumas pessoas ficaram sentadas. A gente vai assistir um trechinho de quando esse anúncio foi feito. Brasileiro do Ano pela revista Isto É mostra que podemos e devemos acreditar no país. Devemos e podemos acreditar no nosso povo e voltar a sentir orgulho dessa nação. Parabéns, juiz Sérgio Moro. Do lado direito ali tem sentado imediatamente o presidente Michel Temer, que permanece sentado e ele tá com as mãos, os braços apoiados na cadeira e ele só bate os dedinhos, assim, só bate a mãozinha. Já vendo uma outra imagem, ele que permanece sentado ali. E já não aplaude mais. São todos, né, Carol, quase levantados. Ele, o Henrique Meirelles, Eunício Oliveira, o próprio Moreira Franco também permaneceu, todos eles permaneceram sentados, aplaudiram, mas permaneceram sentados nesse momento de constrangimento. Aí o juiz Sérgio Moro começa a falar, e não só continua esse clima de constrangimento, mas Moro não se priva de dar cutucadas nessa fala pública aí. Então, nesse discurso, ele apontou condutas a serem adotadas para pôr fim à corrupção sistêmica no país, defendeu mais uma vez que condenados na segunda instância devam ser presos, assunto que será retomado no STF, inclusive, mas ele sugeriu que o próprio Temer deveria adotar um tema, se na verdade adotar esse tema e colocar esse assunto em pauta, inclusive influenciando o STF. E esse trechinho a gente separou também para quem está assistindo e ouvindo a gente. Isso foi uma verdadeira revolução. Espero que não só nas próximas eleições, mas o próprio atual governo federal, e tomando a liberdade, senhor presidente, que incentive, utilize o seu poder, respeitando evidentemente a independência do Supremo Tribunal Federal, para influenciá-lo de forma a não alterar esse precedente. E aí teve a cutucada número 2. O juiz Sérgio Moro voltou a falar sobre foro privilegiado. E aí ele falou inclusive assim, olha, eu que sou privilegiado, né, tenho foro privilegiado, abro mão dele. E aí ele foi aplaudido. Vamos ver. Relevante, ou a eliminação completa, ou a redução significativa do foro privilegiado. Se for o caso, a manutenção desse foro para os presidentes dos poderes, mas não se justifica que nós tenhamos, segundo até algumas estimativas, dezenas de milhares de autoridades públicas com foro privilegiado. Eu falo isso com
bastante conforto. Eu, como juiz, também sou detentor desse foro privilegiado e eu não vejo nenhum problema em que ele seja retirado dos juízes. Não quero esse privilégio para mim. E aí, mais uma vez, Temer, Eunice Oliveira e Moreira Franco permaneceram calados e sentados. Afundaram em suas poltronas. Afundaram em suas poltronas. Agora, uma outra coisa que foi interessante a gente observar, porque no ano passado o Moro também esteve nesse evento junto com outros políticos. E estava muito mais à vontade em relação ao trato com esses políticos. E, por exemplo, foi flagrado conversando muito alegremente, digamos assim, com o próprio Aécio Neves, o senador. Não sei se vocês lembram das fotos que circulam até hoje na mídia. Foi nesse mesmo exemplo do ano anterior, Foi. A gente até separou algumas aqui. Então, para não ter nenhum tipo de arquivo